Minha terra chama-se Brejo do Cruz, uma pequena cidade do interior da Paraíba, fica a 400 quilômetros da capital João Pessoa. Na época, quando eu nasci, em 1949, não havia luz elétrica. Eu nasci com parteira, com o umbigo cortado com peixeira, e aquela água fervendo, né? Meu pai morreu afogado quando eu tinha 2 anos, naqueles açudes do sertão. Depois disso, o pai dele, José Alves Ramalho, me tomou para criar e tornou-se, depois que eu cresci, que saquei essa história toda, esse velho avô tornou-se o avô Rai. Porque ele fez o papel de avô e de pai. Essa inspiração veio através de uma forma distinta, estranha, bem específica. Essa coisa chegou no meu ouvido, essa palavra soprada, vinda lá de cima. Eu acho que o avô Rai une todas as pessoas, que você, cada uma das pessoas aqui, cada um ouvinte de casa, cada ser humano, tem seu pai, tem seu avô, tem seu bisavô. E você sabe que eles, por sua vez, também tiveram seus pais, seus avós, seus bisavós. E você vai recuando no tempo, você vai bater lá no princípio do tempo. Vai bater no nosso primeiro Adão, né? Seria o primeiro avô Rai, né? Vamos ver. O meu avô era assim. Era realmente um caçador. E era uma pessoa rigorosa na educação e na criação das filhas, que foram minhas tias, e que me ajudaram a me educar. E principalmente a preocupação dele era colocar sua família em contato com as possibilidades de você estudar. E criava, assim, uma educação, além de rígida, muito católico, adepto fervoroso de Nossa Senhora. Então ele, praticamente toda semana, havia uma espécie de uma reunião onde a família toda rezava. E eu me lembro, assim, de cada um lia trechos da Bíblia, passava a Bíblia de mão em mão, e havia, inclusive, novenas. Por conta disso, eu passei muito tempo, nessa época, em Campina Grande, sendo coroinha, ajudar a missa ainda com a liturgia em latim. Eu sabia metade da liturgia da coisa em latim. Você também? Introibo ad altare Dei, ad ideum que letifica juventude mea. Olha que coisa linda, ao Deus que alegra a minha juventude. Isso é maravilhoso, parece um poema, né? Tinha muitas histórias de assombração, assim. Tem a história nessa época, corria muita história, por exemplo, a imaginação de criança. O alaúça, que é inclusive uma coisa ligada ao carnaval, mas o alaúça nessa época, no sertão, olha, era assim, aquele cara que saía pela rua vestido de urso, de uma espécie de pele, uma máscara que ele colocava, que para as crianças era um pavor, e eu não me furtava isso. Eu ficava completamente apavorado quando via o alaúça correndo pela rua, com um chicote na mão, pedindo dinheiro, pedindo moeda pelas casas. Eu me escondia embaixo da cama, rapaz. E só me levantava dali depois que o cara ia embora, que passava. Isso eram coisas que tinha pelo sertão. Nordeste, ao mesmo tempo, com essas coisas pitorescas que eu estou contando, ao mesmo tempo tem o lado pesado, o lado da miséria, da fome, né? Da ignorância, do analfabetismo. E isso a gente é pequeno, a gente não observa muito isso quando a gente é pequeno. Quando a gente vai crescendo, a gente se lembra muito dessas coisas. Muitas pessoas deformadas que existem pelo sertão, pessoas com deformações parecidas muito com essas que hoje estão expostas aqui em alguns programas da grande mídia. Ao mesmo tempo, o Nordeste tem assim histórias, dizem que é o portão do inferno, é o Nordeste, por causa daquela coisa dos cangaceiros, das figuras messiânicas, Antônio Conselheiro, Padre Cícero, Antônio Silvino, todas essas histórias levam muitas fantasias na cabeça do nordestino. Nessa época, o que a gente tinha a oportunidade de ouvir foi só quando eu fui para Campina Grande, já com 6 anos de idade, por aí. Então, em Campina Grande, eu tive a oportunidade de ouvir pela mesma um rádio. Rádio, cara. Era por volta de 1955, por aí. A Rádio Borborema, a Rádio Caturité de Campina Grande. Os ídolos
era Marinês e sua gente, era o máximo, era assim, a Madonna da época era Marinês, não tinha para ninguém. Zito Borborema, isso são os grandes compositores dessa época, né? Zé Lagoa, e muitos grupos de forró que tocavam na rádio. Mas eu ficava muito mais assim impressionado com a indumentária, com a roupa deles, que eles tinham roupas semelhantes à dos cangaceiros, com aquelas roupas de couro. Eu ficava muito assim envolvido com isso. E na rádio, mesmo assim em casa, o que tocava mesmo era assim, boleros, era muita coisa, música de bolero. E os primeiros indícios da pré-jovem guarda, que era aquelas coisas na época, já no final dos 50, esse ali Campelo, quando começou a chegar essas coisas, chegava lá por cima, chegava isso. Eu toquei durante uns 5 anos, cara, em grupos de baile. Aprendi a tocar as músicas que eu conseguia ouvir, aprender, eu fazia cover dela em casa, e consegui ingressar num desses grupos. Eu toquei em vários grupos do Nordeste. Os Quatro Loucos, The Gentlemen, um grupo chamado Os Demônios. Foram várias oportunidades que eu tive, e olha, era um baile gigantesco, um baile de 4 horas, onde a gente fazia cover de todo tipo de música que tocava no rádio para as pessoas dançarem. Baile de formatura, festa de 15 anos, colação de grau. Muito me apresentei assim na ponte aérea João Pessoa, Recife, porque eram bailes que a gente expandiu mais esse campo, e olha, isso foi uma grande escola, porque você executar durante 4 horas, 2, 3 vezes por semana, você adquire muita prática em fazer os ritmos diferentes. Rapaz, olha, a primeira música que eu fiz, nunca eu gravei ela, porque nessa época aí eu não tinha descoberto ainda o universo dos violeiros, do cordel. Até esse tempo aí eu estava ainda plenamente músico de baile, fazendo essa coisa. Mas, por exemplo, o que eu conseguiria fazer nessa época seria alguma música que fosse inspirada mais ou menos por algum daqueles ídolos da época. Ou seja, o Roberto Carlos, havia também o Paulo Sérgio, que era uma espécie de uma voz muito próxima dele, né? Mas no Nordeste esse povo fazia muito sucesso, Fernando, era uma coisa incrível. A Jovem Guarda no Nordeste teve um grande circo pegou fogo da Jovem Guarda, foi no Nordeste, mas tanto que os artistas, a maioria dos artistas da Jovem Guarda até hoje se apresentam no Nordeste. Renato e os Blue Caps se apresentam frequentemente pelo Nordeste. Márcio Greik, Gerard Adriano, essas pessoas todas você percebe, de vez em quando a gente encontra com eles vindo lá do Nordeste. Vanderlei, exatamente. E essa música que você me perguntou, a primeira música que eu fiz, era uma coisa mais ou menos em cima de Paulo Sérgio. Uma música que ficou, inclusive, a gente tocava nos bailes depois. Isso aqui é só pra você que eu vou tocar, viu? Chegou ao fim mais uma vez um triste amor que mal começou. Aquele olhar só me restou a lembrança que me faz chorar. Olha, Baixo, o primeiro disco é uma coisa difícil de chegar. O Brasil é um país que no final dos anos 70, pela década de 70, a música brasileira absolutamente não vendia. Era muito difícil vender aqui no Brasil. Só quem vendia mesmo era Roberto Carlos nessa época. A música estrangeira chegava com muita força, era muito fácil, já vinha tudo pronto, era só você empacotar e colocar nas lojas, né? Mas houve assim, além daquela coisa dos festivais, que começou a abrir um pouco esse mercado, né? Eu tive, assim, muitas tentativas de vir aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. Aqui para São Paulo eu vaguei muito tempo. Aqui pelo centro da cidade. Nunca consegui andar direito em São Paulo, porque eu me perdia muito aqui, me perco até hoje. E fui várias vezes para o Nordeste e vim naqueles ônibus de Itapemirim, cara. Pra lá e para cá.
E numa dessas idas e vindas, obviamente, eu já tinha feito o meu primeiro pacote de músicas, que eu já tinha descoberto o mundo dos violeiros, já tinha feito aquele mergulho que eu dei no cordel, aprender a dominar aquela cadência de versos. E quando eu vim para cá com essas músicas, Avo Rai, Vila do Sossego, Chão de Giz, eu passei um ano aqui nos longos corredores das gravadoras, até que a CBS, que hoje é a Sony, né? Era a Columbia nessa época, pela primeira vez um artista nacional tinha feito uma boa vendagem de disco, era o Raimundo Fagner, que estava estreando na CBS nessa época. Em 1976, ele estreou com o disco dele, Raimundo Fagner, e foi a primeira coisa que chamou a atenção dessa gravadora. Ora, junto com o Fagner, obviamente, estava já todo mundo já no Rio e São Paulo. Geraldinho Azevedo, Alceu, Elba Ramalho, Amelinha, Dinardo, Belchior, todo mundo naquela relação. Vital Farias, Cátia de França, todos atrás da sua vez. E, inclusive, nós nos ajudávamos muito no encontro, em apartamentos, assim, com almofadas pelo chão, a gente se encontrava muito. E nós, assim, estreamos, assim, com um disco muito simples, assim, feito no estúdio de 8 canais só, no próprio estúdio da CBS, mas que visitou no estúdio tantos artistas que foram, de uma forma ou de outra, foram entrando no meu disco. Você veja bem, começando pela música título, Avo Rai, um teclado eletrônico que está aparecendo nessa gravação, feita nessa época, foi feito pelo Patrick Moraes, que era o tecladista do grupo inglês Yes, que estava aqui no Brasil, gravando um disco dele na Amazônia, produzido também pelo Carlos Alberto Sion, e foi uma espécie de link. E os outros artistas, olha, Dominguinhos, Paulo Moura, Altamiro Carrilho, todas essas pessoas estavam assim passeando pelo estúdio e de alguma forma acontecia alguma coisa que levava eles para fazer a gravação de uma determinada música. E não sei se foi só um golpe de sorte, mas eu sei que o disco saiu com muita força e é considerado um disco assim meio antológico na história do capítulo da música do Nordeste. Uma dupla de improvisadores que não são só os violeiros, os emboladores de coco, os cocos de embolada também são pessoas que têm esse poder. Uma dupla muito famosa, que até hoje ainda está cantando, são dois irmãos, Caju e Castanha. Caju e Castanha eu conheço eles desde que eles eram novinhos. Tinham 5 e o outro tinha 8 anos de idade. E eles explicavam assim, diziam que a gente era muito novinho, começava a tocar na latinha de doce. A latinha de doce, Fernando, é aquela latinha de goiabada, né? Que parece um pandeiro. Eles eram pobrezinhos, aí faziam uns furinhos na lata e batiam como se fosse pandeiro. Mas quando estavam fazendo aquilo, chegava tanta coisa no nosso pensamento que a gente nem sabia de onde vinha. Olha como é que os caras falam. Ao mesmo tempo, uma cineasta aqui de São Paulo, nessa época, em 1975, Tânia Quaresma, ela chegou no Nordeste para fazer um filme chamado Nordeste, Cordel, Repente e Canção. Ela já tinha sabido por fontes que o Zé Ramalho era um cara que tinha contato com os violeiros e fazia música, etc. E ela terminou me encontrando, me contratou para ser uma espécie de rastreador durante os mais ou menos quase um mês, os dias que nós viajamos pelo sertão da Paraíba, de Pernambuco e do Ceará, ao vivo, nas casas dos violeiros, dormindo nas varandas, em rede, até chegarmos na lendária Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, né? No meio desse universo dos violeiros, eu descobri uma coisa chamada Zé Limeira. Zé Limeira, hoje em dia ele é muito assim mitificado e mistificado, as duas coisas. Por quê? Ele ficou conhecido como o poeta do absurdo. Era um negrão, com a voz de trovão, e analfabeto de pai e mãe, não sabia ler nem escrever, porém, a mediunidade que ele possuía fazia com que ele cantasse todos os versos corretamente, e tudo que ele ouvia, que ele aprendeu, memorizou na cabeça, informações dele ouvindo de rádio ou pessoas que liam para ele misturava tudo. Baixo era como se fosse assim, o samba do crioulo doido do Sérgio Porto, sabe? Então Zé Limeira era capaz de fazer uma coisa assim. Jesus Cristo veio ao mundo pro modo de fazer justiça com 13 anos de idade. Discutiu com a doutoriça, com 4 meses depois, sentou praça na polícia. Aí outra vez disseram assim, Zé Limeira, faça um verso falando sobre as Sagradas Escrituras, o Novo Testamento. Aí Limeira disse, São José de Mipibu era o pai de Jesus Cristo.
Mas quando ele soube disso, estava em Caruaru. O mundo ficou azul, começou um pé de vento. São José vem lá de dentro, correndo atrás de uma lebre. Quem for pôde que se quebre, diz o Novo Testamento. Isso a galera delirava, eu quero mais, vamos mais. Aí ele mandou mais. Pedro Álvares Cabral, inventor do telefone, começou a tocar trombone na volta de Zé Leal. Mas como tocava mal, arranjou 2 instrumentos. Nisso chegou um sargento, querendo enrabar os 3, quem tem razão é o freguês, diz o Novo Testamento. Esse tipo de disparidade, de contraste, tudo você encontra nesse universo dos cantadores, dos cordelistas, e foi isso que me enriqueceu. E basicamente meu trabalho é um trabalho muito mais poético de escrita, em primeiro lugar, depois é que vem a música, por causa de toda essa instrução que eu tive. O cego Aderaldo, ele foi um cearense. Os cegos, na verdade, são os caras assim mais estranhos ainda, nessa questão dos violeiros, porque eles têm como todo cego tem, um sentido a menos. Por outro lado, esse sentido a menos faz com que ele fique mais arguto em alguma área da cabeça. O cego Aderaldo ficou famoso no sertão do Ceará, pela profundeza do seu verso, pela filosofia que ele utilizava nos seus versos, né? Ao mesmo tempo, assim, baixo, há uma grande legião de cegos que cantam pelas feiras do Nordeste. No Crato, no Ceará, nesse filme da Tânia, nós flagramos um cego Oliveira. A cena é assim, cara, no meio daquela feira do Crato, nós fomos atraídos pelo som daquela rabequinha. Quando a gente chegou atrás, estava aquele ceguinho velhinho, já encarquilhado assim, com a rabequinha aqui no braço, tocando e cantando um romance famoso que tem no cordel, chamado Romance de João de Calais. Calais é uma palavra francesa, é C-A-L-A-I-S, e ele falava o João de Calais. O romance a história de João de Calais. Era maravilhoso. Agora, a sensibilidade dele, tocando aquela rabequinha feita assim, rusticamente, tava cantando em Goiânia, na casa de um amigo, quando uma mulher mundana chegou pra falar comigo, toda cheia de desgosto, as lágrimas banhando o rosto. Sei que poeta tu és, por favor escreva um poema relativo a meu dilema nas portas dos cabarés. Essas coisas me chamaram muita atenção. Mais uma vez, essa coisa da manifestação da arte do Nordeste na pele dessas pessoas pobres, simples, humildes, e que ao mesmo tempo você vendo por um ângulo distante dessas coisas, você vai perceber aquilo um tipo de arte, de uma estética tão diferente da que está se acostumado a ver hoje em dia, né? Jacques do Pandeiro. Jacques do Pandeiro fará parte de qualquer artista da nossa geração, né, Baixo? Jacques do Pandeiro aparece, olha, com muita força, já quando eu estou em Campina Grande, ouvindo rádio. As músicas que Jacques cantava eram umas coisas assim que a gente tinha que ouvir, porque eu tocava muito no rádio. Eu não conhecia pessoalmente nessa época, mas cresci como todos os outros artistas da minha geração, dessa idade. A gente crescemos ouvindo as músicas do Jacques no rádio. Depois de adulto, depois de crescer, que a gente se envolve com música, a gente começa a perceber com um olho mais arguto, assim, como o Jacques foi ladino, foi esperto e foi um grande revolucionário naquilo que ele trouxe com o seu trabalho. Principalmente o senso de divisão que ele tinha, o senso de ritmo que aquele homem tinha. Seria uma espécie de João Gilberto do Nordeste. Só que 78 rotações. Se o João canta com aquela voz dele assim, indo contra o tempo, o Jackson era radicalmente mais apressado. E adiante do tempo, você pensa que não vai dar, mas dá. Então essa rapidez de raciocinar, de dividir os tempos, inspirou dezenas e dezenas de artistas. Acho que é um professor de canto. Mesmo que você não goste, que a pessoa que não gosta da música do Nordeste, quem quiser ser cantor, tem que ouvir esses 2 caras que eu falei, o João e o Jackson. São grandes divisores de senso de ritmos diferentes, que com certeza quem conseguir pegar alguma coisinha vai se dar muito bem. E os três pilares da música do Nordeste é Gonzagão, Jackson e João do Vale. João porque foi o camarada que
aproximou o seu poema do samba, o Nordeste do samba. O João Camarada que fez: meu samba é a voz do povo, se você gostar eu posso cantar de novo. Gonzaga é o grande pai de todos, porque Gonzagão foi o primeiro artista do Nordeste que conquistou o Sul, a mídia da época, e foi o arquétipo primeiro, onde tudo que veio depois, ele abriu o caminho. Gonzagão é o patrono e o pai para sempre de todo o Nordeste, de toda a arte do Nordeste, é Gonzagão, bicho. Claro. Raul foi assim, olha. Raul é o precursor. Raul Seixas, né? Raulzito e depois Raul Seixas. Ele foi o precursor da música mística, da música filosófica do povo. Um cara que juntou muita coisa, né? E provocou uma grande legião, uma grande tribo nasceu no Brasil por causa desse cara. Traçou-se um paralelo entre o trabalho dele e o meu logo depois que eu cheguei, porque nós trabalhávamos com essas características nas letras, trechos da Bíblia, né? Você juntar mitologia e às vezes com uma pitada de brega. Essa junção desses componentes, desses elementos, fizeram de Raul a grande figura que ele foi, o grande artista que ele foi, principalmente depois que ele partiu, permanece vivo, fãs ainda, órfãos ainda do Raul. E eu tenho assim um carinho muito grande com o trabalho dele. Nossos caminhos se cruzaram assim nos anos 80, nós ficamos bons amigos. Eu tive o privilégio de receber o Raul na minha casa no Rio de Janeiro, em 1985, quando ele estava gravando o disco do Metrô. E hospedar o Raul numa casa não é para qualquer um não, cara. Você tem que estar pronto para tudo, porque acontece de tudo. Mas nessa oportunidade eu tive também a chance de observá-lo de perto. Discutimos muito, conversamos muito, cantamos muito. E depois que ele se foi, eu fiquei admirando ele mais ainda pela autenticidade, pela grande praça que ele é. Hoje me dá grande prazer cantar músicas do Raul. Uma parte do meu show eu dedico a ele, né? Olha só. Na verdade, esses 3 dias que eu tive essa oportunidade de tê-lo lá em casa, a gente não ia gastar tempo dormindo, né? Então nós aproveitamos o máximo. Foram então essas noites e essas manhãs e essas tardes e madrugadas todas cheias de muita conversa. Mas a gente tocou muito. Fizemos muitos planos. Eu tenho planos, inclusive, daqui a 2 anos, isso já está sendo anunciado. A minha ideia vai ser gravar um disco, Zé Ramalho canta Raul Seixas. Isso deverá acontecer depois da virada do milênio. Lá para 2001, por aí. Eu quero estar fazendo esse trabalho. E não vai ser uma coisa muito divertida e muito prazeroso fazer isso. Uma coisa que eu já venho amadurecendo há um tempo. E tenho, inclusive, o aval da sua viúva, Kika Seixas, que é a guardiã do trabalho do Raul, né? Eu pretendo, inclusive, Baixo, assim, pegar uma área do Raul, não são daqueles rocks pesados, mas daquelas baladas e canções místicas que ele fazia. A Praia dos Tóxicos, a praia que muitos artistas visitam, às vezes, fazendo turismo, e muitas vezes ficam por ali mesmo, não voltam para casa. E muitas vezes a gente faz umas temporadas assim, nessa praia de Tóxicos, rapaz, a gente não corre risco nenhum, só o risco da vida, que não é nada. Obviamente, eu, quando vim para o Rio de Janeiro, tive um envolvimento muito grande com isso. Explicitamente com cocaína, né? Período, inclusive, que os cartéis estavam implantando aqui no Brasil essas toneladas desse pozinho aí, né? E houve, obviamente, um envolvimento meu. Eu quase que tive problemas de saúde mais sérios dos que eu sentia. E, de uma certa forma, é o seguinte, não atrapalhava para compor, não. Eu tive, assim, várias músicas que foram estimuladas pelo efeito desses princípios ativos, né? Frevo Mulher foi uma delas. Foi feita numa madrugada ali no hotel em Copacabana. E
Basicamente foi assim, foi uma primeira madrugada que eu sozinho num quarto de hotel, numa solidão danada. E você começa a ficar com aquela excitação, aquela coisa, e eu fiquei assim meio atônito, vendo aquela energia, aquela coisa correndo rápido assim. E a Melinha tem me pedido uma música para ela gravar no disco dela. E isso é mais ou menos assim, 1978. Essa coisa do pó, rapaz, foi necessário porque fez parte da nossa geração. Essa curiosidade que nos leva, né? Alguém mostra a você aquilo, você se envolve com aquilo, você é seduzido, né? Por aquele frescor, por aquela sensação, por aquela euforia, né? Acontece que algumas pessoas mergulham mais fundo nisso, então você tem uma carga que o seu organismo absorve que é limitada, né? É como você falou, é coisa do demônio, né? Eu Sou Todos Nós é o título do meu novo CD, lançado agora. Um disco místico, um disco com letras visionárias, um disco de músicas inéditas. São 10 canções novas que eu compus para esse disco, depois do último lançamento, Antologia dos 20 anos, onde eu revisitei o meu trabalho, fazendo regravações das minhas músicas mais conhecidas. Houve um grande resultado, houve um grande sucesso de vendagem, de consumo desse disco. Nesse momento estou lançando essas músicas novas, o que é sempre trabalhoso hoje em dia. Ninguém gosta de ouvir música nova. Ninguém de gravadora gosta de ouvir música nova. Ninguém da rádio gosta de música nova. Televisão não gosta de música nova. Hoje em dia ninguém gosta de música nova. Só os artistas e os fãs gostam de música nova. Então se reclamam muito. Porque o que está, as regravações é uma coisa mais fácil de lidar, porque já foram conhecidas, então é uma questão de voltar à tona novamente. Quando você lança música nova, todo mundo faz careta, faz cara feia, torce o rosto. Fazer o quê? É o nosso trabalho, é o meu trabalho. Eu estou enfiando mais aí no mercado uma injetada de 10 canções novas. Como disse o Zagallo, vão ter que me engolir.